Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Em momentos anteriores, a gente aprendeu a converter número de moléculas, número de átomos em massa, ou o contrário, aprendeu a calcular em determinada massa de um certo material qual era o número de moléculas, qual era o número de átomos. Mas até então, a gente não colocou na jogada as reações químicas. Tá? E é nesse aspecto que a gente vai entrar agora, que é a estequiometria. Tá? Então, a estequiometria vai ser cálculos bem parecidos com os que a gente estava fazendo anteriormente, só que agora vai envolver reações químicas. Tá? Então, eu posso calcular, por exemplo, se eu quero tantas gramas de um certo produto, que tanto que eu preciso misturar dos reagentes para conseguir aquele tanto que eu preciso? Ou uma outra situação, se eu tenho a massa dos reagentes que está reagindo, que tanto que eu vou produzir dos produtos? Tá? Isso é estequiometria. Tá? Mas fiquem tranquilos que, para resolver um exercício de estequiometria, basta seguir 4 passos que eu coloco nesse slide. O primeiro passo é identificar a reação mencionada na pergunta e obter a equação balanceada que a representa. Na maioria dos exercícios você já vai ter essa equação balanceada, tá? Mas se não tiver, você tem que balancear ela, tá? Porque a gente precisa saber em que proporção as coisas reagem. E essa proporção está na equação química balanceada. O segundo passo é identificar quais são as substâncias mencionadas na pergunta e da equação química balanceada a gente vai obter a relação em mol entre elas na reação. Então, a relação que é exposta pelo balanceamento é sempre em mol. O terceiro passo é adaptar essa relação em mol para as unidades mencionadas na pergunta. Então a gente vai ver como está sendo mencionada cada coisa na pergunta. Então, se em vez de estar mencionando aquela coisa em mol, estiver mencionando em grama, temos que converter aquela coisa para grama. Se estiver mencionando em volume, temos que passar para litro. Se estiver falando em número de moléculas, a gente usa o 6 vezes 10 elevado a 23 e passa para número de moléculas, número de átomos. Tá? Então, o terceiro passo é pegar aquela relação que a gente retirou do passo 2 e converter para as unidades que são mencionadas na pergunta. Tá bom? E o quarto e último passo é montar uma regra de 3 com os dados da pergunta e finalizar a questão. Falando assim parece muito complicado, mas vamos fazer um exercício com vários exemplos, várias letras. O exercício, exemplo 1, o enunciado dele é o seguinte: o octano C8H18 é um dos principais componentes da gasolina. Em sua reação de combustão completa, ele reage com o oxigênio do ar, produzindo dióxido de carbono e água. E aí eu tenho uma série de perguntas aí, 3 letras, me pedindo para fazer cálculos. Tá? Mas antes mesmo de ler o que ele está pedindo, vamos lembrar de qual que é o passo 1. O passo 1 é eu ter a equação química balanceada. Ela não foi fornecida no exercício. Mas o exercício me descreveu de forma completa o que é a reação de combustão completa do octano. Ele falou que o octano C8H18 reage com o oxigênio do ar, produzindo dióxido de carbono e água. Isso seria essa equação aqui, ó, que eu não balanceei ainda. Tá? Então aqui eu tenho o octano, que reage com o oxigênio do ar, produzindo dióxido de carbono, ou gás carbônico, e água.
Só que essa equação química não está balanceada. Vamos balancear ela? Antes da seta, eu tenho 8 carbonos. Vou fixar isso aqui em 8 mesmo. Tá? Vou colocar um aqui na frente. Se eu tenho 8 carbonos antes da seta, eu preciso de 8 carbonos após a seta. Tá? Como que eu posso fazer isso? Colocando um 8 na frente do CO2, que vai ficar 8 vezes 1, 8. Então, 8 vezes 1, 8 carbonos. Quando eu coloquei 1 aqui na frente do octano, o único lugar que tinha o hidrogênio, o H, antes da seta era aqui. Ó. Então, antes da seta eu tenho 18 vezes 1, 18 hidrogênios. Após a seta tem que ter 18 também. Aqui só tem 2, que número que eu multiplico 2 que ele vira 18? 2 vezes 9. Então, coloco um 9 aqui, 9 vezes 2, eu tenho 18 hidrogênios também após a seta. Só faltou balancear o oxigênio. Eu tenho que ver quantos oxigênios que eu tenho no total após a seta. Eu tenho oxigênio tanto no CO2 como na água. No CO2, 2 vezes 8, 16. Na água, 9 vezes 1, 9. 16 somado com 9, no total após a seta eu tenho 25 oxigênios. Tenho que ter 25 oxigênios antes da seta. Eu só tenho 2, que número que eu multiplico 2 que vai dar 25? 12,5. Está aí minha equação química balanceada, eu vou usar ela em todas as perguntas, tá, desse exercício. A pergunta da letra A é: calcule quantas moléculas de água são produzidas quando 6 mols de octano sofrem combustão completa. Então, eu falei que o primeiro passo era ter a equação química balanceada, a temos. O segundo passo é identificar quais são as substâncias relacionadas na pergunta e da equação química pegar a relação em mol em que elas reagem. Na pergunta, olha para você ver, calcule quantas moléculas de água. Então, uma das substâncias que estão sendo relacionadas é a água na pergunta. Produzidas quando 6 mols de octano sofrem combustão completa. Então, na pergunta foi relacionada a água e o octano. Vamos achar isso na equação. O octano é o C8H18. Foi descrito isso no enunciado. E a água, a gente sabe, é o H2O. Então, as duas substâncias relacionadas na pergunta, eu enfatizei elas aí, é o C8H18 e o H2O. Em que relação que elas reagem? A relação da equação é sempre em mol. 1 mol do octano reage produzindo 9 mols de água, segundo o nosso balanceamento. A gente pode escrever essa igualdade aqui. 1 mol de octano, quando reage, resulta em 9 mols de água. Essa relação da equação é sempre em mol. Tá? O segundo passo, que é tirar essa relação da equação, a gente acabou de fazer. O terceiro passo é, antes de montar uma regra de 3, a gente vê se essa igualdade que a gente tirou da equação, se ela está nas unidades que interessa a gente na pergunta. Vamos verificar isso. A pergunta é: quantas moléculas de água? Eu poderia até calcular o número de moléculas em mol, mas vamos ser mais exato. Eu quero calcular em unidade. Vamos usar o 6 vezes 10 a 23. A gente sabe que 1 mol é 6 vezes 10 a 23 alguma coisa. Como é água, a gente está contando moléculas de água. Então, 1 mol seria 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então, eu vou adaptar esse 9 mol de água aqui. Antes disso, quando falou do octano, falou em mol mesmo. Tá?
6 mol de octano. Então eu vou deixar aqui o octano em mol mesmo. Mas quando falou da água, falou em número de moléculas. Então eu vou transformar esse 9 mol em número de moléculas. 1 mol são 6 vezes 10 a 23 moléculas. 9 mol é 9 vezes 6 vezes 10 a 23. 9 vezes 6, 54. 9 mol de H2O é a mesma coisa que 54 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Então eu fiz o terceiro passo, que é simplesmente adaptar a igualdade para as unidades que me interessam. Eu fiz isso, eu posso fazer o quarto e último passo, que é montar a regra de 3. Tá? Então, qual que é a pergunta? Calcule quantas moléculas de água. Então, debaixo da água, se a água é a minha pergunta, eu vou colocar X. Produzidas quando 6 mols de octano sofrem combustão completa. Debaixo do octano, eu vou colocar 6 mols de octano. Então, 6 mols de octano debaixo do octano e X debaixo da água. Eu já sei que minha resposta vai sair em moléculas de água, porque mol de octano vai cortar com mol de octano. Basta agora resolver minha regra de 3, vou multiplicar cruzado. 1 vezes x, x, e 6 vezes 54 vezes 10 a 23. Tá. 6 vezes 54 vai dar 324. 324 vezes 10 elevado a 23. Para o número ficar em notação científica, a vírgula que está aqui após o 4, eu vou andar com ela 2 casas, diminuindo o número. Então, para se manter o mesmo número, eu aumento 2 unidades aqui no expoente. 324 vezes 10 a 23 é a mesma coisa aqui. 3,24 vezes 10 a 25. O quê? Moléculas de água, que é o que não foi cortado. Tá aí nossa resposta final da letra A. Tá? Ah, não entendi muito bem, não. Vamos fazer mais um exercício que envolve essa mesma reação química. Logo, a equação é a mesma. Vamos para a letra B. Tá? A reação é a mesma, a equação é a mesma. O passo 1, que é ter a equação balanceada, já está aí. Passo 2. Vamos identificar quais que são as substâncias mencionadas na pergunta e tirar da equação qual que é a relação em mol que elas reagem. Tá, a pergunta é, calcule a massa de gás carbônico. Então, gás carbônico é uma das substâncias mencionadas. Produzida na combustão completa de 570 gramas de octano. Então, a outra substância mencionada é o octano. Octano é o... gás carbônico é o CO2, octano é o C8H18. Pelo balanceamento aqui, ó, quando 1 mol de octano reage, produz 8 mol de gás carbônico. Vamos escrever isso. Segundo passo está aí, a gente tirou da equação a relação em mol em que as substâncias mencionadas na pergunta reagem. Terceiro e penúltimo passo. Vamos ver se a gente não tem que adaptar essa igualdade, passar para outras unidades essa igualdade. O que ele pergunta é, calcule a massa de gás carbônico. Massa é dado em quê? Em gramas. Então, o que está aqui do gás carbônico em mol, 8 mol de gás carbônico, nós vamos ter que passar para grama. A mesma coisa o octano aqui, ó. Quando fala do octano na pergunta, menciona uma quantidade em gramas. Então, menciona uma quantidade em gramas, isso aqui que está do octano em mol, antes de montar a regra de 3, nós vamos ter que passar para a grama também. Então, se o que está na igualdade está sempre em mol, e na pergunta falou daquilo perguntando qual a massa, perguntou daquilo dando uma quantidade em grama, nós temos que passar para
gramas. Vamos fazer isso com as duas substâncias, porque aconteceu com as duas. Tá? Vamos fazer primeiro com o gás carbônico. Para passar para gramas, a primeira coisa que a gente faz é calcular a massa molar da substância, consultar uma tabela periódica. No CO2, eu tenho um átomo de carbono, que se eu olhar na tabela periódica, a massa é 12, mais 2 átomos de oxigênio, que se eu olhar na tabela periódica, a massa é 16. 16 vezes 2, 32, mais 12, 44 gramas por mol é a massa molar do CO2. Quer dizer que cada mol corresponde a 44 gramas. 8 mol é só multiplicar o 44 por 8. 44 gramas por mol vezes 8 mol vai dar um total de 352 gramas. Então, 8 mol de CO2 é a mesma coisa que 352 gramas de CO2. Eu também vou passar o octano para grama, esse 1 mol de octano aqui para grama, porque quando falou dele na pergunta, falou em grama. Então, mesma coisa, vamos calcular a massa molar. No octano, eu tenho 8 carbonos. 8 carbonos. Se eu olhar a massa na tabela periódica, 12. Mas eu tenho 18 hidrogênios. Se eu olhar a massa na tabela periódica do hidrogênio, é 1. 18 vezes 1 mais 8 vezes 12. Fazendo essas contas, as multiplicações e a soma, dá 114 gramas por mol. Então, 1 mol vai ser 114 gramas. Tá? 114 gramas por mol vezes 1 mol, 114 gramas. Então 1 mol de C8H18 é a mesma coisa que 114 gramas de C8H18. Terceiro passo concluído. Eu já converti os dados da minha igualdade para as unidades que me interessavam, as unidades da pergunta. Último passo, montar a regra de 3. Tá. A pergunta é qual a massa de gás carbônico. Então, debaixo do gás carbônico, ele é a pergunta, ele é a dúvida, vou colocar X. Produzida na combustão completa de 570 gramas de octano. Debaixo do octano, eu vou colocar 570 gramas. Então, 570 gramas de octano vão produzir X gramas de CO2. Regra de 3 montada, resolvo ela, multiplico cruzado. 114 vezes X, 114x. Antes disso, grama vai cortar com grama de octano, grama com grama de octano, minha resposta vai ser em grama de CO2. Multiplicando cruzado, 114 vezes x, 114x, 352 vezes 570. 114 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Peguei a maquininha e a calculadora, multipliquei 352 vezes 570 e dividi por 114. Isso dá 1760. 1760 é o quê? O que não foi cortado, grama de CO2. 1760 gramas de CO2 é a resposta correta da minha letra B. Tá? Vamos continuar. A letra C continua sendo, todo esse exercício é sobre a mesma reação, continua usando a mesma equação. Tá? Então, o passo 1 já está feito, eu tenho a equação balanceada. Passo 2, vou ler minha pergunta, identificar qual que são as duas substâncias relacionadas na pergunta e da equação balanceada tirar a proporção em mol em que elas reagem. Então vamos ler a pergunta. Considerando condições normais de temperatura e pressão, CNTP, calcule o volume de oxigênio. Então, oxigênio é uma das substâncias mencionadas na pergunta. Que precisa reagir para que 570 gramas de octano sofram combustão completa. Então, octano é a outra substância relacionada na pergunta. Então, na pergunta,
mencionou o oxigênio, relacionou o oxigênio e o octano. Vou circular os dois aqui na equação, são esses dois aqui, ó. Octano C8H18, oxigênio O2. Agora eu vou retirar da equação balanceada a proporção em mol que eles reagem. Para 1 mol de octano reagir, eu preciso que reaja também 12,5 mol de oxigênio. Eu vou copiar isso aqui. Para 1 mol de octano reagir, preciso de 12,5 mol de oxigênio. Segundo passo feito, tem uma relação em mol tirada da equação das duas substâncias mencionadas na pergunta. Terceiro passo, eu tenho que ver se eu não preciso converter essa igualdade aqui minha para alguma outra unidade. Vamos olhar primeiro o oxigênio. Pediu para calcular o que do oxigênio? Calcule o volume de oxigênio. Como que eu vou converter mol para volume? Volume é dado em litro. Eu poderia usar a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, mas vamos ver aqui, ó. Falou condições normais de temperatura e pressão. Pode anotar aí que sempre que falar em condições normais de temperatura e pressão, o volume molar dos gases, toda vez que falar em CNTP, é 22,4 litros por mol, ou seja, cada mol de gás ocupa 22,4 litros. Mas não é 1 mol, é 12,5, é só multiplicar. 22,4 litros por mol vezes 12,5 mol, faz na calculadorazinha aí, essa multiplicação vai dar 280 litros. Então, 12,5 mol de O2 na CNTP é a mesma coisa que 280 litros de O2. Já converti o oxigênio para a unidade mencionada na pergunta. Agora vamos olhar do octano. Quando falou do octano, mencionou uma quantidade em gramas. Então, antes de montar a regra de 3, nós vamos transformar esse 1 mol de octano em gramas. Eu vou calcular a massa molar igual eu já fiz antes. Tenho 8 carbonos, a massa do carbono na tabela periódica é 12, mais 18 hidrogênios, a massa do hidrogênio na tabela periódica é 1. Fazendo as multiplicações e a soma, a massa molar é 114 gramas por mol. É 1 mol mesmo, então 114 gramas por mol vezes 1 mol. 1 mol de octano é a mesma coisa que 114 gramas de octano. Já adaptei a minha igualdade para as unidades de interesse. Último passo, montar e resolver a regra de 3. Vamos montar a regra de 3. A pergunta é sobre o oxigênio, então debaixo do oxigênio X, ele é a dúvida. A quantidade de octano mencionada na pergunta é 570 gramas, debaixo do octano, 570 gramas. Regra de 3 montada agora é resolver. O grama vai cortar com grama, minha resposta vai ser em litro de O2. Para resolver a regra de 3, multiplica cruzada. 114 vezes x, 114x, 570 vezes 280. 114 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ter 280 vezes 570 e vou ter que dividir isso por 114. Fiz essa conta, vai dar 1.400. 1.400 o quê? Litros de oxigênio. Essa é a resposta final da minha letra C. Tá? No próximo vídeo, eu vou fazer mais um exemplo com vocês. Mas fica aí a conclusão que os passos sempre são os mesmos. Primeiro passo, ter a equação balanceada. Segundo passo, ver qual que são as duas substâncias relacionadas na pergunta
e da equação balanceada tirar a proporção em mol que elas reagem, a igualdade. Terceiro passo, ver qual que são as unidades que cada substância é mencionada na pergunta. Se for uma unidade diferente do mol, tem que converter aquilo que está em mol para aquela outra unidade antes de montar a pergunta, montar a regra de 3. Quarto e último passo, ver as quantidades que estão na pergunta e montar a regra de 3 e resolver. Esses são os 4 passos. Até o próximo exercício, onde nós vamos fazer mais um exemplo. Até o próximo.